Estou aqui com as minhas mãos erguidas para o céu, Pai. Para te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Grandes coisas, meu Pai, o Senhor tem nos feito e nos faz, Senhor. E há de fazer mais e mais. Senhor, obrigada por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor já nos concedeu, Pai. Nada nós merecemos, Senhor, mas pela Tua graça estamos aqui. E eu estou aqui com as minhas mãos erguidas para o Senhor, Pai, pedindo ao Senhor que nos perdoe. Perdoa as minhas, meu Pai, perdoa toda a minha família, Senhor. Perdoa todos nós, perdoa esta nação, pois todos somos pecadores, Pai. Só temos pecado, Pai, mas a Tua misericórdia é bem maior do que a Tua ira, Pai querido. Dê o Teu perdão para conosco. Senhor, nos purifica de todo pecado, Senhor. Nos purifica de toda injustiça, meu Deus. E nos salva, Papai. Nos purifica, nos liberta e nos salva, Pai. Nos abençoa. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus, Papai, que o Senhor desembarace mais a minha língua, desenvolve a minha mente, para que eu possa examinar a Tua Escritura, Senhor. Pai, e possa entender, compreender, discernir e interpretar, Pai. Oh Deus, toma cada um de nós nesta manhã nas Tuas mãos, Senhor, e faz a Tua vontade sobre todos nós, sobre toda esta nação. Revela para toda esta nação, meu Pai, de uma forma tremenda e maravilhosa, que todos possamos a entender e compreender, Pai, que não é de qualquer forma que nós agradamos ao Senhor, que muito menos nós herdaremos o reino de Deus. Senhor, faz com que toda esta nação entenda como é triste ir para a grande condenação eterna, Pai, que é o inferno, e como é maravilhoso herdar o reino de Deus e ter uma eternidade com o Senhor no céu, na nossa vida eterna. Senhor, coloque as meditações no meu coração, Pai, nesta manhã. E coloque as palavras na minha boca, Deus. Senhor, não permita que eu fale uma só palavra, que não seja segundo o Teu coração, meu Deus, que não seja do Teu Espírito Santo. Pois escrito está, meu Deus, na Tua Escritura. Livro de São Mateus, o capítulo 12, e o versículo 36 e 37, o Senhor diz, Jesus é quem está falando, Pai, e não o homem. Meu Jesus diz, através das Tuas palavras, serão justificados, mas também através das Tuas palavras serão condenados. Senhor, Deus amado, Deus divino, eu não quero ser condenada. Nós não queremos ser condenados, queremos herdar o reino de Deus, Pai. Eu vou herdar o reino de Deus. Eu vou herdar o reino de Deus. Vamos herdar o reino de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém e amém. Agora eu vou ler. Meus irmãos e amados filhos de Deus, eis-me aqui nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nas mãos do nosso Deus, do meu Deus, para examinar as Escrituras e vocês possam meditar nesses versículos que vão ser lidos pelo Espírito Santo, que vai usar a minha boca para ler as Escrituras Sagradas do nosso Deus, que fez os céus e a terra, que se encontra aqui, meus irmãos, no livro de Ezequiel, no capítulo 8, e eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: E estendeu a forma de uma mão e me tocou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe em Jerusalém em visão de Deus até a entrada da porta do pátio, de entre o que olhava para o norte, onde estava colocado a imagem do ciúme, que provoca ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos e olha para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúme, a entrada. E disse-me:
Versículo 6, meus irmãos. E diz assim: disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verá ainda maiores abominação. E o versículo 18, no final do capítulo 8, diz assim, versículo 18: pelo que também eu procederei com furo, o meu olho não poupará, nem terá piedade, ainda que me grite aos ouvidos, com grande voz, eu não ouvireis. Dá para entender, meus irmãos, sobre este versículo. O Senhor está me falando e fala para todos nós que tem o discernimento. Se você que vai ver essas humildes palavras, vocês vão entender, se vocês tiverem o discernimento, que muitos, nós que conhecemos a verdade, ainda estamos agarrados numa televisão, assistindo televisão. Mas aqui deu para entender que tem maiores abominação. O que significa maiores abominação? É este aparelho que eu estou falando sobre este aparelho agora, dando este aviso para toda a nação que possam ver esse vídeo. Aleluia. Este aparelho é pior do que a televisão. Eu já falei com Deus, o Deus me confirmou dentro das Escrituras Sagradas. Mas aí eu falo, Senhor, eu uso ele, pego nele, só para mim falar do teu amor, falar das Escrituras Sagradas, só para mim anunciar a salvação, que é Jesus Cristo a salvação. A salvação é Deus. A salvação, somente em Jesus Cristo encontramos. E muitas vezes eu não tenho como eu chegar até as vidas. E através deste aparelho, que não é agradável ao Senhor, mas a tua palavra diz que importa que o teu evangelho seja pregado tempo e fora de tempo. E o Senhor diz também que fazer o bem não é pecado. E eu estou usando esse aparelho para fazer o bem, Senhor, e não o mal. Só para as pessoas, esta nação, se alertar, acordar, despertar do sono, tirar todas as travas dos nossos olhos, para poder ver os milagres do Senhor, com sinceridade, com honestidade, por amor a Ti, e poder ouvir a Tua voz, Senhor. Meus irmãos, eu faço uma pergunta para vocês, e vocês sabem que é verdade. Todos que têm televisão nas suas casas, ela está na entrada. Se você entra no supermercado, só para vocês entenderem, ela vai estar na entrada. Se vocês entram no ônibus, essa televisão vai estar na entrada. Se você está andando na rua, o carro passa, a televisão está na entrada. E aqui depois vocês pegam, para vocês confirmar o que a irmã Eunice está passando nesta manhã, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Vocês pegam as Escrituras Sagradas e abrem no capítulo 8 do livro de Ezequiel e lê o capítulo inteiro. Antes de vocês abrir as Escrituras, vocês falam: meu Deus, eu vou abrir a tua Escritura e vou ler em nome de Jesus. E eu terminar de ler, quando eu começar a ler, o Senhor me dá o discernimento, o entendimento e os dons espirituais, para que eu possa ler e possa entender, compreender, discernir e interpretar. E vocês vão ver que é verdade sobre a imagem que ele está falando, é a televisão. Aí você vai falar: mas naquela época não tinha televisão, não tinha, mas o Deus que fez os céus e a terra já sabia que tudo existia. Ele já sabe de tudo, tudo que está acontecendo está aqui dentro das Escrituras. Então o recado do Espírito Santo me concede para passar para vocês é para que vocês examinem as Escrituras. Pare de ficar ouvindo pregação e não examinar as Escrituras, porque os pastores não estão interessados nas almas de vocês. Aleluia. Porque não tem condição, homem nenhum na terra tem condição de salvar a minha alma, de salvar a tua alma. Mas o Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode salvar todas as almas. Basta nós crer e obedecer. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que examinar. Eu fiquei uns 5 anos, irmão, filhos de Deus,
só ouvindo pregação, ia para a igreja todo dia. Eu queria todo dia estar na casa de oração. Não estou falando para vocês não ir para a casa de oração, mas eu fiquei 5 anos. Eu ficava confusa, porque às vezes eu examinava as escrituras, estava de uma forma, e lá eles pregavam diferente. E eles não davam discernimento de um versículo que ele lia, que eles só estão lendo um versículo e pregam a noite inteira, mas não dá o discernimento. E eu só pude entender, conhecer a verdade, quando eu me apeguei com a Bíblia Sagrada. E eu nunca estudei na minha vida, mas quando eu me entreguei para Jesus, Ele me ensinou a examinar as Escrituras. E eu me apeguei nessa aqui, meus irmãos. E hoje, eu estou nas mãos de Jesus Cristo, nas mãos de Deus. E aí pode vir vento, depois nas Escrituras também fala. Quando você se converte, por amor a Deus, pode vir o que vir, você não desiste. Agora, quando você se converte, por amor às coisas terrenas, porque alguém te ilude, porque alguém fala, qual os pastores falam, vem aqui, a tua família vai ser abençoada, se você vir para cá, você vai preparar, Deus vai te dar um emprego bom, você vai ter tudo de bom. Examina a Bíblia para ver se Jesus está te garantindo alguma coisa terrena, Jesus está te garantindo a salvação. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai herdar o reino de Deus e vai comer do melhor dessa terra, como eu sempre costumo dizer, porque a palavra diz, as Escrituras de Deus diz que é a palavra de Deus, que se você obedecer a palavra dele, você não tem nada, de nada você tem falta. Ele não vai deixar, assim como a mãe cuida do seu filho, sabe a hora que o seu filho quer comer? O nosso Deus é bem mais poderoso. Ele sabe a hora que os seus filhos necessitam de tudo. Está escrito também no livro de Mateus. Ele diz assim, meus irmãos, tudo aquilo que tu has de me pedir. Antes de tu me pedir, eu já conheço as tuas necessidades, eu já conheço as tuas pobrezas, e tudo isso te recompensará publicamente. Mas para isso, nós temos que viver com as Escrituras. Vamos parar de ficar só correndo atrás de pregador, correndo atrás de revelação, correndo atrás de todo tipo de profecias. Lá no livro de João, está escrito, meus irmãos, para observar os espíritos, porque nem todos são de Deus. Vocês entenderam? Então, vamos ficar com as Escrituras. Vamos ficar com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Vamos chamar os nossos filhos e vamos sentar e vamos ler as Escrituras. E vamos ler, e vamos falar, Senhor, nos ensina a ler e nos dê o discernimento de cada versículo, de cada capítulo que lemos e de cada livro. Para que nós tenhamos a tua palavra, onde nós estiver, nós possamos estar com a palavra de Deus no nosso coração, nós possamos estar firme na rocha, que é Jesus Cristo, porque muitas vezes, meus irmãos, tem vezes que nós não vamos estar com as Escrituras, então nós temos que ler, meditar, para já ficar gravado na nossa mente, na nossa memória, no nosso coração. Até mesmo porque vai chegar um momento que nós não vamos nem mais poder ler Bíblia, meus irmãos. Vai ser proibido. E nós temos que ter ela gravada na nossa mente e no nosso coração. Porque aonde nós estiver, nós vamos ser livres das tentações com a palavra de Deus. Porque a única coisa que o diabo não suporta, ele não resiste à palavra de Deus. Não adianta vocês ficar com a aguinha ungida, com o lencinho ungido, não. O diabo não tem medo disso, não. O diabo tem medo da palavra de Deus. Ele só obedece à palavra de Deus. Então vamos ficar com as Escrituras. Eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês examinem as Escrituras. Vocês podem olhar que dentro das igrejas as pessoas não estão pedindo para examinar as Escrituras. Só fala, venham e tragam os dízimos e as ofertas. Ainda fala que se você não levar o dízimo e as ofertas, ainda vai para o inferno ainda. Você entendeu? Só que Jesus, eu quero que alguém me mostre dentro da Bíblia Jesus falando isso. Que se nós não levar o dízimo e as ofertas, vai para o inferno. Não estou falando para vocês não levar. Mas Jesus Cristo, que é o que está com nós hoje aqui, cuidando de cada um de nós, Ele não está falando isso. Jesus quer obediência, Ele não quer nem sacrifício. Tem gente que está com o joelho dobrado, indo para os montes, dobrando o joelho, mas não arrependeu dos seus maus costumes, dos seus maus caminhos, dos seus muitos pecados. É em vão. Ele pode arrancar o couro do joelho. Se ele fechar o olho daquela forma, vai para a grande condenação, sim.
Porque não adianta, Jesus já fez o sacrifício, meus irmãos, que nenhum de nós damos conta de fazer. Jesus fez por nós, agora ele quer o quê? Obediência, pureza, amor, sinceridade, bondade. É isso que o nosso Deus quer. É isso que o nosso Deus está exigindo. E ele não está vendo. Por isso que ele fechou as igrejas. E vocês prestem bem atenção. Que se não mudarem a maneira de viver diante de Deus, a maneira de buscar a Deus, vai continuar muitas igrejas fechadas. E as que estão abertas, o Espírito Santo não vai estar dentro. Sabe por quê? As Santas Escrituras confirmam que as trevas não combinam com a luz. E nem a luz combina com as trevas. Treva é pecado, meus irmãos. Essa doença que está no mundo é pecado. É o pecado que nos condena. Isso aí já é legião de demônio. Porque Deus não está suportando como estão agindo dentro das igrejas. Enganando os crentes fiéis, que ainda tem muitos crentes fiéis. Tem muitos homens fiéis, mulheres fiéis. E os pastores que estão na lideração estão enganando o povo. Falando que é para vender até a casa às vezes. Que aí Deus vai te dar outra. Mentira, meus irmãos. Não acredita no homem não, acredita em Jesus Cristo. Jesus é o nosso único pastor, justo, fiel e eterno. A pregação de Jesus é essa que nós temos que apegar. É com a pregação de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele nunca nos decepcionou. O homem decepciona, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, os pastores, mas Jesus não. Então vamos ficar com Jesus? Eu faço esse pedido no nome de Jesus. Toda esta nação, todos que poderem ver essas palavras através desse vídeo, fiquem com Jesus Cristo, que vocês vão ver a vida de vocês. Vai melhorar muitíssimo, muitíssimo. E pode o teu coração alegrar desde agora. Porque Jesus vai trabalhar na tua vida. Jesus vai te abençoar. Em toda a área da tua vida tu vai ser abençoado. E vai morar no céu com Jesus. E nós não vamos ficar para a grande condenação eterna. Neste momento eu já agradeço, meu Deus, por estas palavras que Ele me concedeu a falar. Glória a Deus, aleluia. E todos fiquem com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus esteja abençoando cada um que vê este vídeo e toda esta nação. Que Deus possa estar abençoando. Que Deus possa já estar com as mãos estendidas, trabalhando na vida de cada um de nós, meus irmãos. Para que todos nós possamos ter a morada no céu. Possamos se encontrar lá. Não tem dor, meus irmãos. Lá não tem dor, meus irmãos, no paraíso de Deus, na grande mansão celestiais, não tem dor, não tem doença, não tem perturbação, não tem morte, não tem sepulcro, meus irmãos. Vamos abandonar o mundo de horror, vamos renunciar ao pecado e vamos se entregar para Cristo. A paz está com todos, amém e amém.